Olá a todos, muito bem, sejam bem-vindos à segunda aula do módulo 2, Planilhas com Microsoft Excel, do curso de capacitação 2011 da Univasf. Muito bem, o sumário da aula de hoje vai ser o seguinte: a gente vai reforçar alguns conceitos que a gente viu na primeira aula e vai adiantar um pouco mais, falar sobre célula, planilha, linhas, colunas, etc. Vamos falar sobre o tipo de informações que você pode inserir em planilhas. De novo, falar um pouquinho sobre número, texto e fórmula. Bem rapidamente, dar uma revisada. E depois eu vou falar um pouco sobre como editar dados em planilhas. Vou falar um pouquinho sobre fórmulas. E depois a gente vai começar a mexer com funções. Tá bom? Então a aula hoje vai ser assim, um pouquinho mais pesadinha. Tá legal? Vamos lá. As dicas que eu tenho hoje para vocês, a primeira coisa é o seguinte: você pode fazer, tem a ver um pouquinho com o Facebook e Twitter, que são duas redes separadas, mas que você pode fazer elas funcionarem juntas, tá bom? Isso quer dizer o seguinte: o que você postar no teu Twitter vai aparecer no Facebook e vice-versa. Então você tem as opções do Twitter e do Facebook. Por exemplo, eu tenho aqui apagar essa aqui. Eu tenho aqui o Twitter do perfil EAD 2011 e na outra aba aqui eu tenho o Facebook do EAD 2011, correto? Aqui em Twitter, se você vier em Settings, que significa configurações, certo? Você clicar aqui em Settings, você vai aqui em Connections, bem aqui nessa abinha Connections, onde o mouse está apontando, você vai poder autorizar que o Twitter e o Facebook funcionem juntos, tá certo? Então, Twitter for Facebook, ele diz assim: esse programa está autorizado a você utilizar, a você acessar a tua conta do Twitter. E aqui no Facebook, bem aqui em Twitter, tem o meu, não sei se o de vocês está aparecendo. Se não está aparecendo, deveria, tá? Se não, me digam, que aí eu mostro como é que faz para aparecer. Você clicar em Twitter, aparece uma página perguntando: deny é negar, que o Twitter conversa com o Facebook e vice-versa, ou então allow, que é permitir, ok? E aí você clica em allow, que é permitir, e aí eles vai poder conversar com o outro, tá certo? Isso é muito interessante para algumas coisas. Por exemplo, como eu uso muito o Twitter, vamos só fazer um parêntese aqui, tá? O Facebook, teve gente que disse assim: poxa, conversar interagir pelo Facebook é muito melhor do que pelo Twitter. Eu concordo, você pode mandar foto, pode botar vídeo, as mensagens podem ser maiores, muito bem, do que pelo Twitter. O grande problema é que é o seguinte: o Twitter é muito mais direcionado para quem utiliza smartphone, tá certo? Esse aparelhinho aqui. Então, como as mensagens são curtas e você faz rapidinho, a ideia é que quem elaborou o Twitter fez realmente pensando em utilizar com o smartphone, tá bom? Então, muitas coisas que vocês postam no Twitter de vocês, eu vejo aqui e respondo aqui com o meu smartphone, porque é rapidinho, não tem que ligar o computador, não tem que fazer nada, rapidinho eu vou lá e respondo. Por isso que eu aconselho, quando vocês tiverem uma dúvida, usem o Twitter e mandem para mim, porque vai ser a maneira mais rápida de eu responder vocês, tá certo? Muito bem. Então o que acontece é que às vezes não, na verdade toda a vida, que eu faço uma postagem com o meu Twitter pelo smartphone, a postagem vai direto para o Twitter, vocês veem pelo Twitter, mas também vai para o Facebook, tá certo? Se você olhar aqui, essa mensagem de teste tem assim: há 39 minutos via Tweetcaster. Quer dizer, o programinha que tem aqui no meu computador, chamado Tweetcaster, consegue acessar o Facebook e o Twitter, e eu mando para os dois.
Tá bom? Então essa é a dica para se vocês tiverem smartphone, façam isso para acessar o Facebook e o Twitter ao mesmo tempo. A outra dica que eu tenho é sobre o Messenger e o Facebook. Quem usa o Messenger, o MSN, né, pessoal? Esse aqui está aparecendo aqui agora. Quem utiliza o Messenger novo, a última versão, ele integrou-se de uma maneira bem interessante ao Facebook. Então a primeira coisa que acontece quando você entra no Messenger é que agora aparece uma abinha com os seus contatos do Facebook. Aqui eu tenho meus contatos são esses, tá certo? Eu tenho todos os contatos aqui, estão agrupados, né? Apareceu uma aba nova chamada Facebook. O que é esse Facebook? São os meus amigos do Facebook. Então, se você entrou no Facebook, tá certo? E aqui embaixo aparece, a gente pode conversar, né? Fazer o chat, fazer um chatzinho aqui, tal. Tenho aqui o Cleiton, por exemplo, Guga, Nelson, a Valdenice. A gente podia conversar aqui pelo Facebook, tá certo? Direto, eu no Facebook, vocês também. Mas o que pode acontecer é que vocês mandem uma mensagem aqui pelo Facebook e eu vou receber aqui no Messenger. Então, o Cleiton, Nelson e a Valdenice de novo estão aqui, tá certo? Então a gente pode fazer, eu posso mandar uma mensagem para a Valdenice por aqui e ela vai ver aqui pelo Facebook, tá bom? Olha, a mensagem apareceu aqui, estão vendo? Ó? Eu mandei uma mensagem pelo Messenger aqui é o meu Messenger. Eu vou mandar de novo outra mensagem para vocês verem. Tudo bem? E essa mensagem vai aparecer no computador da Valdenice pelo Messenger, pelo Facebook, nessa janelinha aqui. Entenderam? Então, os dois conseguem conversar, o Messenger e o Facebook. Mas para isso você tem que vir aqui no Messenger. Essa é a visão normal do Messenger, mas se eu clicar nesse botão, ele expande, porque ele chama de social, não é? Messenger mais social. E aqui eu vejo os posts de vocês do Facebook. Meu irmão, que é um aluno meu, alguém postou esse cachorrinho, lembra, lá no Facebook. Eu consigo vir aqui e consigo até comentar as coisas do Facebook sem mesmo entrar no Facebook. Eu posso utilizar o Facebook aqui pela janela do Messenger. Olha só, alguém colocou assim uma rosa e alguém disse, olha que flor bonita, uma flor e tudo. Então aqui estão as coisas do meu Facebook que eu consigo ver no Messenger. Tá bom? A última dica que eu tenho é a do Office portátil. Bom, eu mandei o link para todo mundo, então vocês cliquem lá naquele link e façam o download. É um arquivo que está compactado. Vocês vão descompactar. Dentro desse arquivo tem um diretório. O diretório que tem dentro desse arquivo é este diretório aqui. O diretório chamado Office 2007 portátil. Para você executar o Office portátil, o que é que você tem que fazer? Você vem aqui dentro do diretório, está vendo esse Auto Run, você clica duplo, então aperta Enter com ele selecionado, né? Eu vou clicar duplo aqui. O Auto Run vai aparecer essa tela inicial que você pode usar ou o Word, o Excel, o PowerPoint, ou o Publisher ou o Outlook na versão 2007. Se eu clicar aqui em Excel, ele demora um pouquinho, aparece uma mensagem aqui no canto da tela e ele vai abrir para a gente o Excel. A grande vantagem disso, qual é? A grande vantagem é que você pode ter o Excel dentro do seu pendrive, por isso que é portátil. Você pega esse diretório e põe no pendrive, toda vida que você quiser o Excel 2007, você vai ter. Tá bom? Então tá aqui, o Excel completo, aliás, quase completo. Esse Excel não é completo porque ele não tem algumas coisas que o Excel normal tem, tá? Mas são coisas que a gente só vai ver no final do curso, coisas ligadas a macros, e aí eu vou precisar que vocês tenham o Excel completo. Mas por enquanto não, a maior parte do curso
o que vocês vão precisar é exatamente isso que está aparecendo aqui. Tá bom? Então temos o Excel aqui que você pode abrir as planilhas, pode fazer absolutamente o que você quiser. Tá certo? Deixa-me só ver. Deixa-me só ver aqui se ele... Só um pouquinho. Bom. Essa era a última dica que eu tinha para hoje. Deixa eu voltar aqui para o Excel. Funcionando perfeitamente. Tudo bem? Então de vocês também vai funcionar. E essa era a última dica. Vamos então voltar para o nosso Excel 2010. A partir de agora, vocês vão acompanhando do jeito que quiserem, tá bom? Pelo 2010 ou pelo 2007, mas eu vou dar ênfase ao 2010. Não consigo fornecer para vocês o 2010. O 2010 precisa de um CD, é bem maior, tá? Então não dá para a gente disponibilizar através do Google Docs, não. Então eu quero voltar com vocês para falar sobre a área de trabalho do Excel 2010. Planilha, coluna e linha. Planilha. Eu vou abrir aqui um arquivo. Esse arquivo que eu vou abrir é o que vocês vão, já vou avisando, vão trabalhar na segunda atividade, que vai ter que ser entregue na segunda-feira, não é isso? Depois do final de semana. Eu vou só fechar o Office aqui. Muito bem. Tenho aqui o meu Excel 2010. E esse é o arquivo que vocês vão trabalhar. Muito bem, vamos lá. Planilha. Planilha é exatamente isso. Essa folha. Aqui é como se eu tivesse várias folhas. Né? Está aqui escrito aqui, Plan 1, Plan 2, Plan 3. Então, uma planilha ela é composta de muitas células. Basta você multiplicar aí 1.048.576 por 16.000 e aí você vai ver quantas células tem cada planilha, tá certo? E as células são organizadas em linhas que são marcadas por um número de 1 a 1 milhão e pouco e por colunas marcadas por letras. Podem ter 1, 2 ou 3 letras, tá bom? Cruzamento de uma coluna com uma linha dá uma célula. E a célula, exatamente esse cruzamento da coluna com a linha, dá o nome da célula, ou o que a gente chama de referência. Por exemplo, essa célula que eu tenho marcada agora é a D9. Ok? Cada célula só pode conter uma informação, um tipo de informação de cada vez. E a célula ativa é sempre essa célula que aparece com uma borda mais grossa da planilha, certo? Essa bordinha ao redor tem uma bordinha mais grossa e no canto direito inferior tem o que nós chamamos de alça de preenchimento. É esse quadradinho bem pequenininho, é o alça de preenchimento. Nós vamos usar muito durante o curso. Quando você seleciona uma célula qualquer, a informação contida naquela célula aparece aqui, no que a gente chama de barra de fórmulas. Ó, coloquei o mouse em cima, apareceu barra de fórmulas. Essa faixa branca, quando a célula está vazia, ela fica realmente branca. Essa faixa branca aqui se chama barra de fórmulas. Quando eu clico numa célula que não está vazia, a barra de fórmulas mostra o conteúdo daquela célula. Ok? Muito bem, eu só vou fazer uma pequena modificação aqui. Não interessa muito o que eu fiz agora, é porque isso aqui estava tudo cheio de fórmulas, eu tirei agora, ok? Muito bem, seguindo a nossa apresentação. Então eu tenho a planilha, é uma grande tabela, nós acabamos de ver com linhas e colunas, as colunas na vertical e as linhas na horizontal, ok? Como vimos na aula passada. O endereço e a referência é exatamente isso, temos aqui o cabeçalho da coluna, o cabeçalho das linhas, a célula que fica marcadinha aqui, tá certo? É a célula ativa e ela tem uma alça de preenchimento, que é esse quadradinho bem aqui, que fica no cantinho direito. Muito bem. A regra de ouro para as planilhas é: uma célula pode conter um número, um texto ou uma fórmula. Vamos testar isso mais uma vez para ficar fixo.
Vou pegar essa região aqui e vou colocar. Olhem só, eu já vou dar algumas dicas para vocês que não estão previstas na apresentação, tá? Vai estar só em vídeo. Mas olhem só, vocês estão vendo aqui que as colunas elas podem ter larguras diferentes. Essa tem uma largura, essa tem outra, essa tem outra, essa tem outra. Para alterar a largura de uma coluna, você seleciona a coluna inteira. Aliás, não precisa nem selecionar a coluna inteira. Você só precisa fazer o seguinte: põe o mouse exatamente em cima dessa linha que separa uma coluna da outra, mas no cabeçalho. Aqui no cabeçalho da coluna, você note que o mouse, se o mouse está aqui no meio, quando ele fica exatamente em cima dessa linha, ele vira uma seta dupla. Você clica, segura esta seta, que agora, o que é que apareceu? Apareceu a largura da coluna em pixels, tá certo? 64 pixels. E se você puxar para um lado, esse número vai aumentando. Se você puxar para o outro, ele vai diminuindo. Ok? É assim que funciona. Penso eu que é fácil de fazer, não é verdade? Aqui, essa coluna salário, eu vou diminuir um pouquinho. E ela fica, não é? Menorzinha. Aqui. Note, se você diminuir muito, o que é que acontece? Aqui, o nome, por exemplo, da Alane. O conteúdo dessa célula é esse, mas ela não está mostrando. Por quê? Porque está aqui. Está aqui do lado uma célula que está preenchida. Quando chega aqui, ele começa a mostrar o que está nessa célula. Isso é diferente para uma célula que está vazia. Por exemplo, se eu colocasse assim, Paulo César Rodrigues. Olha o que o Excel fez. Paulo César Rodrigues. Está mostrando o nome inteiro. Mas esse nome ele não está na célula F3, G3 e H3, não. Ele está somente na célula F2. Ele só deixa o nome passar para cá e mostra o nome porque essa célula G2 aqui está vazia. Se eu colocar alguma coisa nela, por exemplo, Univasf, e apertar Enter, agora sim, ele mostra o G e ele truncou aqui. Ele não apagou nada. O conteúdo dessa célula continua sendo isso, Paulo César Rodrigues. Para eu ver, o que é que eu tenho que fazer? Aumentar a largura. Então, muitas vezes, vocês não conseguem ver o que está dentro de uma célula, mas simplesmente porque a largura não está o suficiente. Tá bom? Por exemplo, se eu tiver aqui, ó, 5.000, um número bem grande, e colocar uma célula bem pequenininha, olha o que acontece com o Excel. Ele põe jogo da velha, né, que a gente chama, ou sustenido, ou quadrado, seja o que for que você chama esse número. Mas isso quer dizer que o conteúdo não está podendo ser mostrado porque a célula está muito estreitinha. Você tem que abrir mais. Ok? Se você vier aqui, entre uma célula e outra, no cabeçalho, você pode aumentar, diminuir. Mas se você clicar duplo, eu vou fazer isso agora, olha o que acontece. Ele ajusta automaticamente a largura da coluna, de modo que todos os conteúdos de todas as células ficam aparecendo. Tá bom? Então, se você estiver aqui e quiser fazer todo mundo aparecer, você clica duplo. Ele adapta. Se eu clicar duplo aqui e clicar duplo aqui, olha, o salário que ele fez, ele diminuiu. Então, ele ajusta. Clicar duplo significa ajustar. Pode estar desse tamanho. Se eu clicar duplo, ele vai ajustar. Então, eu posso clicar duplo aqui, clicar duplo aqui, clicar duplo aqui, aqui também, aqui também, aqui também. Tudo bem? Muito bem. Então, já aprendeu o mesmo raciocínio você faz com linhas. Se puser o mouse aqui em cima e puxar, a linha vai ficar muito alta. E se você clicar duplo, a linha vai e ajusta. Ok? Tá bom? Então aqui, ó, tá? Posso voltar. Linhas e colunas. Eu vou pedir só licença para vocês, que eu vou fechar aqui o meu Messenger, senão as pessoas vão ficar conversando comigo, e aí atrapalha a nossa aula. E vou, voltando para a nossa apresentação. Número, texto ou forma, não é isso?
Nós não vamos ver fórmula agora, mas vamos ver, olha só, número, ou, desculpe, texto, está aqui, Alane, por exemplo, ou Eliana, ou Isabel, e aqui nós temos números. Professor, por que aqui está aparecendo R cifrão, mas aqui na barra de fórmulas está me dizendo que só tem 54,441, tem um valor, não tem, na barra de fórmula não aparece vírgula e não aparece ponto, nem o R, nem o cifrão. O que está acontecendo? Porque essas células estão com o que a gente chama de formatação. Daqui a pouco a gente vai ver um pouquinho de novo melhor isso. Bom, mas o conteúdo dessa célula é esse número, 54441. Está aqui o salário mensal de vocês. E a gente vai trabalhar um pouquinho com essa planilha hoje. Tá certo? Essa lista que eu estou passando para vocês é a lista do pessoal do curso. A única coisa que eu acrescentei aqui foi o salário mensal de todo mundo, tá bom? Ok. Então, para editar dados, aqui eu troquei o nome, tá? Não, ignorem esse bueno aqui, por favor. Para editar dados, mostrar agora para vocês como é que a gente faz para mudar os dados que já estão inseridos nas planilhas. Digamos, por exemplo, que na célula A2 da nossa planilha você precisava colocar Maria e aí colocou por engano Alane. Tá certo? Depois que você vê que errou, tem duas maneiras de você corrigir. Olha só, a primeira é você clicar duas vezes na célula para editar os dados nela existentes. Vamos fazer isso. Aqui Alane, A2, vou clicar duplo. Quando eu clico duplo, aparece o cursor de escrita. O que é que eu posso fazer? Eu posso vir com o backspace e colocar Maria. Depois que eu termino, o que é que eu tenho que fazer? Ou eu aperto Tab ou aperto Enter. Mas eu tenho que finalizar a edição dessa célula. Ou Tab ou Enter, ou eu setinha para cima, setinha para baixo, setinha para o lado, ou eu clico aqui neste Vzinho verde. Também funciona da mesma maneira. Vou clicar nele. Pronto. A célula ficou ainda a célula ativa, mas o conteúdo mudou. Tá certo? Existe outra maneira de fazer isso? Existe sim. A outra maneira é você clicar na célula e depois editar lá na barra de fórmulas. Vamos lá ver. Aqui. Não quero mais Maria, quero voltar para a Alane. Eu vou clicar, no lugar de clicar duplo aqui, eu vou clicar bem aqui na barra de fórmulas. Vou apagar. E vou digitar Alane. E vou apertar Enter. Entenderam? O que está aqui, aparece aqui e existe uma ligação entre a barra de fórmulas e o conteúdo da célula ativa. Se eu quisesse aqui, eu ia digitar a barra de fórmulas e ia editar o conteúdo dessa célula. Tá bom? Existe essa ligação entre a barra de fórmulas e a célula ativa. Ok? Outra maneira de você fazer é você, por exemplo, pega aqui SRCA. Não cliquei duplo, cliquei só uma vez para selecionar. Se eu começar a digitar alguma coisa, ela vai começar a mudar automaticamente. Teste. Mas só que vai sobrescrever. Ok? Aperto Enter. Vou desfazer SRCA. De novo, eu começo a digitar teste, aperto Enter. Tudo bem? Então, para alterar a informação contida numa célula, você pode fazer de várias maneiras. Clica duplo aqui e altera o que quiser. Ou clica aqui, depois clica aqui e altera o que quiser. Ou depois você também pode clicar aqui e já começar a digitar alguma coisa que ele vai sobrescrever. Tudo bem? Vamos supor que você clicou duplo aqui numa célula qualquer, essa célula aqui. Começou e apareceu o cursor de editar. O que é que você faz? Só que você clicou na célula errada. O que é que você faz? Basta clicar fora. Clica fora. Ou então, se estiver no meio de uma edição e quiser parar de editar, aperta a tecla ESC. Vou apertar o ESC agora. Pronto. Tá certo? Muito bem. Qual a diferença desses métodos, né, que eu ensinei para vocês? Esses dois. Clicar na barra direto na fórmula ou na barra de fórmulas. É a tal coisa. É você que vai dizer. Existe ainda uma
Quantas maneiras eu falei? 3. Existe uma quarta, que é você clicar numa célula qualquer e pressionar a tecla F2. F2 é a mesma coisa que clicar duplo dentro da célula. Qual dessas você vai usar? A que você preferir, tá bom? Você é que escolhe, você vai utilizando, vai se acostumando, isso é com você, tá bom? Já fizemos aqui vários testes, backspace, vai para cima, deletando. Bom, vocês podem depois testar isso na planilha de vocês, para ver se todo mundo aprendeu, tá bom? Aí digamos que é o seguinte, depois que a planilha está pronta, você se lembrou, né, que tem que acrescentar, por exemplo, informações numa coluna qualquer, você quer colocar ali o telefone da pessoa, ou quer colocar a data de nascimento. Como é que faz? Tem que digitar tudo de novo, apagar e tudo? Não, claro que não, o Excel é um rapaz inteligente. E você pode, por exemplo, inserir colunas. Como é que faz para inserir colunas? Também existem várias maneiras. Eu vou informar duas agora para vocês. Tá bom? Digamos que eu quero inserir uma coluna aqui depois de sobrenome e antes de departamento. Tá certo? Eu venho para cá. Se eu... Veja o mouse. Se eu clicar aqui em cima da letra C, o que é que acontece? Toda a coluna C ficou de cor diferente. Isso quer dizer que eu selecionei a coluna inteira. E eu posso vir aqui em inserir. Tá certo? Inserir colunas na planilha. E o que é que aconteceu? Está aqui a coluna em branco. Eu poderia agora colocar telefone, certo? E aqui eu ia fazer 8804 0112. Vamos supor que esse fosse o telefone. Depois eu ensino que truque foi esse que eu fiz para preencher tudo. Você não precisa saber agora. Mas vejam que ele mudou o último caractere, estão vendo? 105, fez crescente. Digamos que isso fosse o telefone. Tá bom? Isso é um texto. E eu coloquei agora o texto para todo mundo. Se eu quisesse jogar fora essa coluna que eu acabei de fazer, eu marco a coluna, tá certo? E venho aqui em excluir colunas da planilha. Eu clico, ela vai embora. Certo? Quero desfazer essa última ação, vou clicar aqui. Desfazer, excluir. Ou então você pressiona Ctrl Z. Eu vou aqui pela setinha, setinha para trás, desfaz. Certo? Quisesse outra coluna aqui, antes de salário. Marcava a coluna inteira e vinha inserir. Notem, eu estou aqui no grupo células. Inserir coluna na planilha. E aí eu teria uma planilha, uma coluna para eu fazer o que quisesse. Posso fazer a mesma coisa com linhas? Posso, já vou adiantar isso. Aliás, e se eu fizesse o seguinte, antes de partir para linhas, marcasse uma coluna, movo o mouse arrastando para cá e marcasse duas colunas. E se eu vier agora inserir colunas na planilha, olha o que ele vai fazer. Ele inseriu agora duas colunas novas. Tá bom? Posso marcar uma coluna, estou com o mouse clicado, segurando, vou marcar a segunda e posso excluir aqui. De novo, marco essa e clico aqui em excluir. Existe outra maneira? Existe, e para mim é a maneira mais fácil, que é você marcar a coluna, com o mouse ainda em cima do cabeçalho da coluna, você clica com o botão direito e vai em inserir. Tá aí. Uma coluna. Se eu marcar duas, de novo, botão direito, inserir, ele inseriu mais duas. Vou marcar 3, botão direito, excluir. E aqui está. Posso fazer a mesma coisa com linhas? Posso. Digamos que aqui, depois de Alane, existe uma terceira Alane. Eu vou marcar essa linha, clicar com o botão direito e vou colocar em inserir. Ele insere uma linha antes daquela linha que eu tinha marcado. E vamos supor que aqui é a Alane 3. Viram como é simples? Marquei aqui pelo cabeçalho, botão direito, ainda com o mouse em cima do cabeçalho. Solto o mouse, soltei, marquei isso.
Eu cliquei só para marcar, solto o mouse. E agora com o botão direito do mouse eu clico e mando inserir. Olha que interessante. Se eu quiser apagar as duas linhas de novo, primeira, selecionei a segunda, botão direito e boto em excluir. Eu consigo excluir linhas. Então depois que depois que os dados estão inseridos, você pode alterar o número de colunas, alterar o número de linhas, colocar mais linhas, diminuir, cancelar, apagar, fazer o que você quiser. Ok? Ficou claro? Então vocês vão fazer o seguinte, vão criar essa coluna chamada telefone e colocar informação nela. Como é que vocês vão fazer? Eu vou fazer o seguinte, eu vou selecionar tudo e já vou ensinar mais uma coisa. Você pode selecionar tudo se você clicar em delete. Vou clicar agora, delete. Ele apaga o conteúdo das células, ok? Ele apaga o conteúdo das células. Se você tivesse colocado aqui em cima 9975-52500, o que é isso? É um texto ou é um número? Só é um número de telefone? Não. Isso, para todos os efeitos, é um texto, porque tem esse tracinho no meio. É tanto que ele vai deixar justificado à esquerda. Ok. Se fosse 9975-2500, ele interpretaria como número e ficaria alinhado à direita. Certo? Não é justificado alinhado à direita. Como eu coloquei um tracinho, ele entende como texto. O que é que acontece? E agora eu vou usar a alça de preenchimento. Se eu pegar essa célula ativa, colocar o mouse em cima da alça de preenchimento e puxar um pouquinho para baixo, acontece que ele copiou essa informação para baixo. Copiou igualzinha. Tá bom? Professor, mas na aula passada você fez isso e ele fez uma sequência de números, por exemplo. Fez. Por quê? Porque aqui no segundo, 9975-2501, digamos que eu vou apagar o conteúdo daqui. Apagar o conteúdo de células também pode ser feito aqui por essa borrachinha, ó, limpar tudo. Ele limpou, nota que ele limpou inclusive a formatação. Eu vou desfazer o que eu fiz, voltar, porque eu quero limpar somente o conteúdo das células. Conteúdo. Continua com a formatação. Muito bem. Se eu agora selecionar as duas células e usar a alça de preenchimento agora, o que é que vai acontecer? Teremos números crescentes aqui. Notem que o 1, 2, 3, 4, 5, certo? Então, só com 1, ele copia. Todos iguais. Se eu marcar 2 e fizer, e o segundo for diferente. Quando eu marco 2, eu digo para ele qual é o padrão que eu quero que ele siga. E aí ele vai e segue. Quando eu marco 1, o padrão é só aquele, ele só faz copiar. E é isso que acontece aqui. Quando é texto, o mais interessante de trabalhar com texto é que com texto você não precisa nem marcar duas e dizer um padrão. Você basta começar a arrastar, que o Excel é esperto, e ele viu, encontrou números dentro do teu texto, e ele já pensa que você quer fazer em ordem crescente. Tá bom? Isso acontece com outros tipos de texto. Por exemplo, se eu colocar assim, ó, Paulo 1. Pegar essa janela e usar a alça de preenchimento agora e puxar para baixo, nota, ele colocou Paulo 2, Paulo 3, Paulo 4, Paulo 5, Paulo 5. E por aí vai. Mas se eu precisar colocar 1 para texto, você só precisa de 1. Tá bom? E aí eu vou agora arrastar até o final, para ele poder preencher tudo. Tudo bem? Vou salvar. Está salvo minha planilha. Voltando para a nossa apresentação. Então já mostrei para vocês como é que insere uma coluna. Já mostrei para vocês como é que insere uma linha. Tá certo? E agora vamos praticar. Vou editar alguns dados. Vou excluir formatações de células. Vou trabalhar no modo de edição.
e vou inserir e excluir colunas, tá bom? Olhem só. Quando eu clico aqui, quando eu seleciono uma célula qualquer e clico na barra de ferramentas, eu entrei no modo de adição, tá? Bem rapidinho. E esse modo de adição, quer dizer, o que eu fizer agora vai refletir no conteúdo da célula. Se eu puser assim, Paulo, aqui no final, tá certo? O nome aparece. E se eu voltar de novo aqui, nota, o que eu fizer lá em cima vai aparecendo embaixo, ó. César. Tá? Isso é automático. Paulo César. Tudo bem? Vou voltar e vou clicar aqui na barra de formas para apagar somente o que eu acrescentei. Mas vamos lá. Vejam. Alane, o conteúdo aqui é Alane. Djane também, Djane. Porém, quando eu venho aqui para a coluna salário, o conteúdo mostrado na barra de fórmulas é outro. É só 54659 é um número, mas aqui ele mostra assim. Isso é aquela velha história da formatação. E eu posso limpar essa formatação. Digamos que eu não quero. Eu quero. Reais está errado. Esse pessoal ganha esse mesmo número, mas é em euro. Eu vou marcar tudo. Como é que eu faço para marcar tudo? Clico no primeiro, seguro o mouse e arrasto para baixo. Ele vai pintando. Vou marcar tudo. Estão vendo? Está tudo marcadinho. E eu venho aqui na borrachinha limpar. Eu quero limpar só os formatos. Pronto. Limpou o formato. Aproveitou e tirou aqui a barra. A barra não, as linhas que desenhavam a tabelinha. Tá certo? Eu vou fazer o seguinte. Eu vou marcar tudo de novo. E vou clicar aqui, ó, para ele mostrar as bordas. Ele tinha tirado as bordas. Tá certo? Então temos aqui os salários sem formatação. Posso aplicar uma formatação? Posso. Não vou aplicar em todos, não. Vou selecionar alguns e vou que eu quero que seja euro. E agora estão ganhando em euro. Tá certo? São números que eu estou aplicando apenas uma formatação. E aí vocês vão ter que transformar o salário do pessoal todo em euro também. Já tenho duas coisas nessa planilha, hein? Acrescentar essa coluna, inserir a informação do jeito que eu fiz, isso é um texto, e arrastar para baixo, depois limpar a formatação e aplicar a formatação de euro. Tá certo? Eu poderia agora também incluir outra coluna e colocar assim a altura. Altura 1,76. Isso é o que? É um número que ele colocou aqui do lado. Se eu clicar, se eu pegar aqui e arrastar para baixo, vai ficar todo mundo com 1,76. Vou colocar o telefone aqui para ficar centralizado. E a altura também vai ficar centralizada. Vou salvar. Tranquilo? Até agora tudo bem, né? Fizemos então as 4 tarefas. Faltou inserir linha. Inserir linha, você só tem que vir aqui, clicar em inserir. Uma coluna, poderíamos agora preencher e excluir, excluir. Não tem dificuldade. Chegou a hora então da gente falar da terceira coisa que você pode colocar dentro de uma célula. Voltando, vimos texto, vimos números, faltam as tais fórmulas. E o que é uma fórmula? A primeira coisa é a seguinte: como é que eu vou inserir uma coisa que eu não sei o que diabo é? Tá? Uma fórmula é uma equação. Aí você pode pensar, professor, equação é um negócio de matemática, né? Eu nunca fui muito legal nessa matemática. Mas não. Por Excel, equação, vocês vão ver que vai servir para matemática, para texto, uma série de coisas, mas é uma instrução que você dá para o Excel. É a nossa maneira, é a maneira que criaram de você mandar o Excel fazer coisas que ele não sabe fazer automaticamente. Tá bom? Vamos já mostrar.
Pode-se criar fórmulas que efetuam operações matemáticas, adição, subtração, multiplicação, ou que comparem valores maior que, menor que, por aí vai. Tá certo? Os operadores que o Excel utiliza são alguns matemáticos, então. A adição ele usa o mais, sinal de mais, né? A subtração menos, negação também menos, depois a gente vai ver o que é isso. A multiplicação é o asterisco, a divisão é a barra, percentual é o símbolo de percentual. E exponenciação, se você quiser, por exemplo, levar uma coisa ao quadrado, ou à terceira potência, ou quarta, é o chapéuzinho do circunflexo. É o circunflexo. Vamos testar isso? Vamos. Olha só. Se eu vier aqui e digitar 2 mais 2, quando eu apertar Enter, o que é que vai acontecer? Ficou aí, 2 mais 2. Ô professor, não entendi não. 2 mais 2, o Excel não sabe que é 4? Não. Você não digitou uma fórmula, você digitou um texto composto pelos 3 caracteres, o 2, o mais e o outro 2. E como é que eu insiro uma bendita fórmula? Aí é que tá. Aí é que começamos a utilizar fórmulas. Se eu colocar igual, o símbolo de igual, e uma fórmula sempre começa por um símbolo ou igual, ou mais, ou menos. Todos esses símbolos começam, símbolo matemático começam fórmulas. O Excel já está sabendo, ele entrou em modo de adição, estão vendo? Todos os botões estão apagados. E ele está esperando que você diga, é uma fórmula, isso é uma fórmula. Se eu puser agora 2 mais 2, muito bem. Quando eu apertar Enter agora, ele vai dar o resultado 4. Vejam, qual é o conteúdo dessa célula? O conteúdo dessa célula é a sequência de caracteres igual 2 mais 2. Mas ele não me mostra isso mais. Quando eu aperto Enter, ele me mostra o resultado dessa operação. Então fórmula, uma dica, eu sempre utilizo igual para começar uma fórmula. Seja que fórmula for, eu utilizo sempre igual. Então, se eu quiser 55 vezes 10, igual 55 vezes 10, 550. Professor, posso então utilizar o Excel como calculadora? Claro. 78 dividido por 17 dá quanto? 4,5888 588,235. Fiz divisão. Diminuição. Igual. 457 menos 268,9. 188. E se eu colocar um número menor? 100 menos 548. Pode? Pode. Ele vai dar um resultado negativo. Menos 448. E se for 8 elevado a 5 igual 8 elevado ao chapéuzinho a 5, que dá 32.768. Entenderam? O segredo é começar com o igual. Se você colocar numa célula qualquer, começar com igual, o Excel já sabe que você quer digitar uma fórmula e ele se prepara para receber aquela fórmula. Tá bom? Temos então os operadores matemáticos, que acabamos de ver, e temos os operadores comparativos, que é o de igual, maior que, menor que. Isso aí a gente vai usar quando estiver utilizando outras funções, mais para frente, tá bom? Mas o igual é só o símbolo de igual, maior é essa chavinha apontando para a direita, menor essa ponta de seta apontando para a esquerda, tem um maior igual, menor igual ou desigual, diferente. O diferente para o Excel é o símbolo de menor e o de maior juntos. Esse é o símbolo de diferente. Então, funções. Vimos fórmulas, vimos. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer mais umas 2 ou 3 fórmulas? Vamos. O Excel segue aquela norma da matemática. Por exemplo, se você tem uma expressão qualquer, tipo 5 mais 4 vezes 8, peraí, o que é que ele vai fazer primeiro aí? 4 vezes 8 elevado, eu vou fazer o seguinte, elevado ao quadrado. O que é que ele vai fazer primeiro? É a mesma coisa da regra da matemática. Olha o resultado que deu. 261. Por quê? Ele pegou o 8, elevou ao quadrado, ficou 64.
64 vezes 4 dá 256, é isso? Com 5, 261. Esse é o resultado. Então ele fez primeiro a exponenciação, depois ele fez a multiplicação. Exponenciação, 8 elevado ao quadrado. Depois a multiplicação, 4 vezes o 64. E depois ele somou com 5. Tá bom? Muito bem. Só que existe um grupo de fórmulas especiais que a gente dá o nome de funções. Por quê? Porque essas fórmulas especiais já estão dentro do Excel. E essas fórmulas servem para fazer trabalhos que muitas vezes são muito complicados. E já estão todas programadas por quem fez o Excel e inseridas lá. Né? São então, cálculos pré-programados, e aí a gente tem função de trigonometria. Lembra aquela história de seno, cosseno, tem tudo. Estatística, média, desvio padrão, tudo aquilo. Matemática financeira, juros, prestações, geometria, banco de dados, texto, etc. E esse etc. aqui é enorme. Então eu tenho essa tela aqui, mostra. Essa é a tela de inserção de função do Excel. E cada linha dessa, por exemplo, tudo, financeira, data e hora, matemática, é um grupo de funções que o Excel tem. Nós vamos trabalhar algumas dessas funções. Infelizmente não dá para fazer todas, mas eu vou fazer assim, acho que as que vocês podem querer utilizar mais, tá bom? Então, a primeira função, e a mais fácil, é a ABS. ABS vem de absoluto. Absoluto é o número, é o módulo. Em matemática chama de módulo. Vou só mostrar para vocês o que é que ela faz e como funciona essa história de função. A sintaxe é o seguinte: igual, ABS, abre parênteses, tem um número dentro e fecha o parênteses. Porque essa função precisa de uma coisa chamada argumento. Um argumento é o que vem dentro desses parênteses. Cada função ela pode ter um ou mais argumentos. Nós vamos começar com a função aqui que tem um argumento. E depois a gente vai ver outras que tem 2 argumentos, 3 argumentos, 4 argumentos, por aí vai. Tá certo? Então digamos que, olha só, eu quero igual ABS. Vejam que para o caso de funções, vou voltar, hein? Quando eu digitei a letra A, o Excel já me mostrou aqui uma lista das possíveis funções que ele tem que começam com a letra A. Quando eu coloco agora o B, já ficou mais restrito, e o S, ele diz, olha, tem essa função aqui, ABS, e ele diz o que ela faz, retorna o valor absoluto de um número. Opa, coisa boa, ABS, vou abrir os parênteses. Vejam, agora ele mostrou que a função ABS, entre os parênteses, precisa de um número, está escrito isso, está escrito aí. Então o Excel ele não te deixa errar, ele vai te mostrando. E eu vou colocar o número vai ser menos 34. E vou apertar Enter. Qual é o resultado dessa fórmula? 34. O módulo, pessoal, o valor absoluto é o número sem sinal. Se o número é menos 200, 200. O absoluto 200, também é 200. Tá certo? É o número sem o sinal. Professor, então vamos lá de novo. Igual ABS, vou abrir o parêntese, vou colocar 23. Qual é o resultado disso? 23. Viram como é a fórmula mais simples que existe? Ela só faz tirar o sinal. Se eu chegar aqui e dar uma olhada no conteúdo, qual é o conteúdo aqui? O conteúdo aqui é ABS menos 34. Porém, o resultado dessa fórmula é 34. Professor, tem fórmula mais simples do que isso? Tem. Olha só, vou apresentar para vocês algumas fórmulas agora. Igual, coloque assim, hoje, e você abre parênteses, olha o que aparece. Abre um parênteses aberto, nada dentro e um fechado. Isso quer dizer que essa função do Excel não precisa de nenhum argumento. É só colocar hoje, abre e fecha parênteses. Isso é uma função. Quando eu apertar Enter, o que vai acontecer? Vai aparecer a data de hoje. 14/4, estou gravando essa aula agora, dia 14. Né? Ela vai ao ar dia 15. E aqui está a data de hoje.
Viram então que uma função do Excel pode ter, por exemplo, 0 argumentos ou 1. Depois a gente vai fazer com 2, com 3, com 4. As mais simples são essas. Mostrei a da data e mostrei a do absoluto. Vamos ver o que é que nós temos mais. Para a aula de hoje eu separei algumas funções. Temos então a função agora, né, que eu vou mostrar para vocês o que é que ela faz. Olhem só. Uma função simples. Eu vou limpar o que temos aqui na tela e vou começar de novo. Então, função agora não tem nenhum argumento. E aí o que é que eu faço? Agora eu vou só apertar Enter e ela aparece a data e a hora que eu estou fazendo. Tá certo? Vou fazer novamente, vou apagar o conteúdo, começar igual a agora. Vejam que o Excel já está mostrando as possíveis fórmulas, as funções. Então, abre parênteses, fecho parênteses, porque ela não precisa de nenhum argumento e Enter. Ela mostra a data e a hora do meu computador, tá? Do sistema do meu computador. Tudo bem? Vamos partir agora para umas funções um pouquinho mais complicadas. Tem uma chamada arredondar ponto para ponto baixo. O que é que ela faz? Arredondar para baixo. Arredonda o número para baixo conforme a casa decimal especificada. Deixa eu mostrar para vocês como é que isso acontece. E essa função então precisa de 2 argumentos. Ela precisa do número para arredondar e precisa do número de casas decimais que ela vai arredondar. E aí ela faz aquela história de maior do que 5 vai para cima, menor do que 5 vai para baixo, por aí vai. Vamos fazer o seguinte. Eu vou criar aqui uma coluna chamada deixa eu ver aqui, salários. Que eu quero saber quantos salários mínimos essa pessoa, por exemplo, a Alane, ganha por mês. E já vou começar a ensinar para vocês como é que você pode usar referências. Tá? Vou começar uma célula igual. E eu quero dividir esse número aqui pelo salário mínimo, 545. Clico aqui. Quando eu cliquei, olha o que foi que eu fiz. Eu coloquei igual. O Excel já está esperando que é uma fórmula. Só que eu peguei meu mouse agora e cliquei em cima dessa célula que tinha o salário da Alane. E o Excel colocou dentro da minha janelinha, da célula que eu estou editando, F2. O que significa esse F2? É exatamente a referência dessa célula aqui, ó. F2, F da linha 2. Eu vou então dividir por 545. Olha o que eu estou fazendo, pegando essa célula que está marcada de azul e dividindo por 45. E o resultado dessa operação eu vou fazer aparecer na célula G2. Vou apertar Enter agora. Está aí. 99,89. Certo? Só que eu quero agora aqui arredondado. Que esse número fique arredondado para cima. Então eu faço igual e vejo Vocês estão vendo aqui arredondar para cima? Eu vou clicar duplo aqui nesse número. Arredondar para cima. O Excel já colocou o parênteses que abre, tá certo? Ele está dizendo, olha, primeiro argumento, ele colocou até o argumento aqui, é um número. Esse número que eu quero arredondar, eu vou vir com o meu mouse e vou clicar aqui, ó. Pronto. O que separa os argumentos em uma função é o ponto e vírgula. Depois que eu definir qual vai ser o número que eu vou arredondar, eu pressiono ponto e vírgula. Vejam o que aconteceu. O Excel ele é esperto, ele vai te dizendo, ó,
Aqui ficou negrito, tá vendo? Número de dígitos. Eu quero o número de dígitos para arredondar. Vou colocar 1 e vou fechar os parênteses. Pronto, minha fórmula, utilizando a função arredondar para cima, está pronta. Vou apertar Enter. O que apareceu? 99,9. Ele pegou esse 89 aqui e botou para 90. De novo, eu tinha um salário que é um número. Fiz uma fórmula minha que a única coisa que ela faz é pegar esse salário, dividir por 545, colocar aqui, e aqui eu utilizei a fórmula arredondar. Viram? Sempre fazendo referências. Quando ele falou aqui o número G2, ele vai lá e vê qual é o resultado da célula G2, trouxe e arredondou para uma casa decimal. Deu para perceber? Se eu quisesse fazer isso agora com a Alane, vou fazer de novo. Com a Alane Pereira. Igual. Quero dividir isso aqui, dividido por 545. Vou apertar Enter. 115,10. E aqui eu vou colocar arredondar para cima. Vou clicar aqui duplo nesse nome, ó. Ele já coloca os parênteses para mim, está esperando o número. O número vai ser esse número aqui, que está nessa célula. Ponto e vírgula, porque eu quero dizer para o Excel que eu vou digitar o segundo argumento. E vou colocar agora 0. 0 significa 100 casas decimais. O que é que vai acontecer? Vai aparecer 116. Era 115 e alguma coisa. Ele arredondou para cima para o primeiro inteiro. Professor, que legal, muito bem. Se eu quisesse fazer para o restante, aí é que vai entrar a nossa alça de preenchimento. Se eu quisesse fazer para o restante, olha só, o que é que eu tenho? Qual é o conteúdo dessa célula? É uma fórmula, está aqui. F3 igual. Se eu pegar a alça de preenchimento agora e puxar para baixo, olha o que acontece. Apareceu um valor 93,86. Professor, o que foi que aconteceu? O que aconteceu é que o Excel é esperto. Olhem só, quando você puxou a alça de preenchimento para baixo, o que é que ele faz? Ele diz assim, eu vou pegar essa fórmula que está aqui, vou levar para baixo. Mas eu vou atualizar as referências, porque como essa célula está se referindo, e eu vou deixar colorido agora. É só para fazer isso, deixar coloridinho, pessoal, e é só apertar F2, é como se você começasse a editar a forma, tá? Mas ficou um retângulozinho ao redor da célula que é referência. O salário referente da Alane é referente ao salário dela, não é? Muito bem. Quando eu copio com a alça de preenchimento para baixo, vou apertar F2. Olha o que acontece. Agora a referência mudou. O Excel, não. Você deve estar querendo que eu calcule agora com a de baixo, não é verdade? É verdade. E ele atualiza. Professor, então quer dizer que eu fiz o primeiro. Se eu copiar agora para todos, assim, ó, arrastar até embaixo, ele vai calcular todos de uma vez. Vou soltar o mouse, hein? Pronto. Ele calculou para todos de uma vez. Então quer dizer que eu precisava ter definido só o primeiro. Se eu definir só o primeiro e copiar para todos de uma vez, funciona da mesma maneira. Esse está dividindo este número, esse outro está dividindo este número, este outro é o resultado da divisão desse número por 545 e por aí vai. Ah, não acredito. Com o arredondar funciona da mesma maneira? Funciona. O arredondado, vou pegar e vou puxar para baixo aqui. Ó. Essa é a tal história do arrastar, que as pessoas adoram. Não é? Vejam, ele fez de 93,86 foi para 93,9, 98,41 para 98,5 e 108,07 para 108,10. Que eu estou aqui com uma casa decimal. Ok? Estão entendendo? Então, olha, essa aula hoje está cheia de novidades. Para quem nunca usou Excel, são novidades isso.
Eu sei que tem gente que já usou o Excel, tá bom? Ou usou a Calc, a outra planilha também, que é a do BR Office. Tá? Esse pessoal, por favor, tenha um pouquinho de paciência, porque a gente tem que passar esses conceitos para quem nunca utilizou. Tá certo? Então, essa planilha que vocês estão vendo agora é a que eu vou querer receber, dessa maneira aqui. Eu vou fazer uma complicaçãozinha depois, eu botar umas cores aqui para ficar mais legal. Mas, entenderam como é que a coisa funciona? Vamos ver outra função? Vamos. Arredondar para baixo. Tem arredondar para cima. Vamos lá ver como é que ela funciona. Arredondar para cima. Eu vou... Opa, acho que eu troquei, não foi? Agora seria arredondar para cima, anterior é para baixo? Eu vi agora, pessoal. Desculpa. Então, o que é que eu vou fazer? Vou agora fazer a arredondar para baixo. Essa aqui, arredondar baixo. Vou abrir aqui mais. Alterar a altura. Mais. Arredondar para baixo dessa vez. O número vai ser esse aqui do salário, né? Ponto e vírgula, digitar. Número de dígito 0. Vamos ver o que acontece? 99. 99,89 arredondando para baixo dá 99. Com 0 casas decimais. Vou puxar aqui para baixo. E tá feito para todo mundo. Viram? Vou clicar aqui para colocar a grade. E é o que nós temos. Tá bom? Vimos então uma função que não precisa de argumentos, que é a hora e a agora e a hoje. Vimos uma que precisa de um argumento, que é... Desculpe, uma que precisa de 2 argumentos, que é arredondar para cima, e a outra também é arredondar para baixo. Tá bom? E vimos uma que é na verdade não é uma função, é uma fórmula, que é a divisão de um número que está em outra fórmula por um número inteiro. Ok? Vamos continuar. Agora, eu preciso mostrar algumas coisinhas que você pode fazer com as planilhas que não estão na nossa apresentação. Mas são coisas que vocês vão utilizar muito. Então, espero que vocês façam agora e a partir de agora vocês vão usar isso muitas vezes. Não precisa nem a gente colocar em apostila, né? Primeira coisa, vamos dar uma melhorada na cara da nossa tabela? Vamos. Vou pegar essa primeira linha aqui, vou colocar em negrito. E vou colocar a cor azul. Tá bom? Vou colocar uma borda mais grossa ao redor dela. Olha só. É aqui, clicando aqui. Borda superior espessa. Tá bom? Nessa coluna, eu vou aplicar uma corzinha nela. Pulando o nome, eu vou dar um destaque. Um cinza. A do salário também. A do salário eu vou dar outro destaque. Vermelhinha. E eu vou fazer uma linha resumo. Aqui embaixo eu vou escrever assim. Nessa célula eu vou escrever resumo. E aqui eu vou colocar o somatório de todas essas. Tá vendo essa aqui? Vou somar isso aqui tudo. Vou somar isso aqui tudo. Como é que eu posso fazer isso? O Excel também traz um botãozinho. Isso é tão feito. Se faz tanto que o pessoal que fez o Excel botou um botãozinho só para isso. Eu venho aqui para essa célula. Tá vendo? Clico aqui ó, em autossoma. Tá vendo? Eu tenho várias opções. Mas eu vou média. Tá? Vou primeiro na soma. Soma. Olhem o que aconteceu. Eu vou dar um zoom agora aqui para vocês verem. Ele já apareceu assim, ó, soma, igual, é uma fórmula, soma, abre parênteses, F2, 2 pontos, F53. E vejam
que o Excel botou um quadriculado ao redor, uma linha tracejada ao redor disso, desse intervalo de células. Então, um intervalo é uma referência de uma célula, 2 pontos, a referência de outra célula. Então, a gente lê esse intervalo como sendo da célula F2 até a célula F53, eu quero que você some. O que preciso fazer agora é somente apertar Enter. Quando eu aperto Enter, professor, ficou os quadradinhos. Que problema é esse? É aquele da largura da célula. E eu vou aumentar a largura e veja. Então, esse pessoal custa aí R$2.979.000 por mês. Professor, posso fazer na outra? Pode, vamos testar na outra como é que faz. Autossoma. Marcou tudo, da G2 a G53. Aqui. Epa! O que foi que aconteceu, professor? O que foi que aconteceu? Que o Excel é tão inteligente que ele fez isso nessa. Tá certo? E está pensando que você quer continuar arredondando aqui e arredondando aqui. Olha a forma que ele colocou, arredondar para cima. E aqui também. Você colocou a fórmula aqui, ele está pensando que você quer continuar com o mesmo raciocínio que você tinha aqui e aqui. E não é. Eu vou apagar, eu não preciso dessas. Tá bom? Vamos fazer a média. Vamos fazer a média. A média daqueles valores. Vamos lá. Vou tirar aqui. Vou fazer o seguinte, vou apagar o outro. Vou colocar aqui nessa célula, venho aqui no botão de autossoma e vou em média. Olha o que aconteceu. Ele marcou de novo todo mundo, só que dessa vez ele vai calcular a média. Olha como é a fórmula, média F2, F53. Estão vendo? Aqui a média de novo aqui. Clico nessa seta, média. De novo, lá vem ele achando que eu quero fazer. Não quero, vou apagar de novo. Então eu estou somando aqui, pessoal, 52 números de uma vez só. Na verdade, eu estou somando, estou dividindo, estou fazendo a média, né? Somando dividido pelo número de números. Vou apagar novamente, com o delete. E vou mostrar uma coisa para vocês. Eu vou agora, no lugar de calcular qualquer coisa, eu vou marcar, clicar nessa célula e vou marcar aqui para cima. Vou marcar até a primeira. Então estou marcando todos os salários. Quero chamar a atenção de vocês para o que acontece aqui embaixo. Aqui embaixo, nessa barra de informações, a gente já tem aqui a média calculada para todos esses números que eu marquei. Eu tenho a contagem, são 52 números, e tenho a soma. E poderia fazer aparecer até mais informação. Se eu clicar com o botão direito aqui em cima, eu posso marcar aqui, por exemplo, o mínimo e posso marcar o máximo. Vejam o que acontece. Tem a média, a contagem, o mínimo, o máximo e a soma, sem nem precisar fazer fórmula alguma. Então, se você estiver utilizando o Excel, você marcar qualquer região que tenha números, ele já vai calcular a média, a contagem, o mínimo, o máximo e a soma. Bom, é para isso que serve aqui essa faixa. Bom, aqui eu vou deixar com a soma, que eu quero que vocês façam a soma para mim. De novo, como é? Eu boto aqui embaixo dos números, clico em soma, e o Excel já vai pegar todos os números que estão acima dessa célula e vai somar para mim. De novo, lá vem ele querendo adivinhar as coisas para mim, eu não quero isso, certo? E vou aqui colocar umas bordas, com todas as bordas. Somas. Eu acho que já tá bom, né? Por hoje, a gente vai ficar por aqui, mas eu espero agora que vocês façam Eu espero que vocês façam agora as atividades referentes a essa segunda aula. E eu quero receber esse arquivo. E nova atividade é pegarem o arquivo virgem, que eu vou deixar disponível para vocês, e transformarem nesse arquivo que eu acabei de fazer. Tá bom? Um abraço a todos, bom final de semana e boa atividade.